Fala pessoal, tudo bom? Flávio aqui, e nesse vídeo eu quero contar para vocês a história que me pediram para eu contar por qual motivo eu criei minha própria API do WhatsApp. Bem, sendo direto ao ponto, tá? No último ano, né, nos últimos 2 anos, eu trabalhei com a API da Evolution e que me atendeu super bem, mas eu estava numa versão 1 ponto alguma coisa, até um dia que eu sempre queria atualizar ela, né, para a versão última versão, e o pessoal que eu converso aqui sempre fala, Flávio, não atualiza, fica com essa versão mesmo, né, etc. Sempre que tem uma versão nova, sempre tem alguma coisinha ou outra para corrigir, etc. Eu sempre ficava com o pé atrás. Até que um belo dia, eu fui abrir minha API da Evolution, eu percebi que estava desconectada. E quando eu tentei conectar, o QR Code não gerava. Ela não conseguia conectar. E aí, o que eu fiz? Eu desconectei de fato, né, que ela estava conectada, mas o QR Code não estava meio instável. Eu desconectei ali a instância, removi ela e tentei conectar de novo. E aí, qual foi a minha surpresa? Não criava instância. Como que algo que funcionava simplesmente para de funcionar, magicamente? Para quem não sabe, a API da Evolution, você não precisa ficar mexendo nela o tempo todo. Uma vez que ela está ali rodando, ela fica rodando para o resto da vida. Não tem muito porquê dela parar de funcionar por osmose, sozinha, sem nenhum motivo. E beleza, mas então a API tinha parado de funcionar e a gente foi tentar resolver. E naquele momento de tentar resolver, ali já tinha ido mais ou menos umas 3, 4 horas de trabalho sem nenhum sucesso. E aquilo começou a me dar meio pânico ali, falei, cara, não é possível, né? E vai comando de um lado, e vai comando do outro, e nada resolve. Abre o Port Trainer, tenta atualizar o Port Trainer, não funciona, nada funciona. Gente, eu, Flávio, na era das inteligências artificiais, eu acho inadmissível, tá? Você ficar dando comandos que não resultam em absolutamente nada, né? Nada. Então aquilo me deixou um pouco ansioso e tal. Eu falei, cara, aí eu virei para a Shelly e falei, Shelly, vamos atualizar a API da Evolution para a última versão. Falei, beleza, né? A gente sabia que tinha um risco do troço não funcionar bem, mas beleza, por não funcionar, já não estava funcionando. E tem um detalhe, tá, gente? A API do WhatsApp aqui para nós, ela é muito crítica, porque a gente utiliza ela para enviar notificação, a gente utiliza ela para enviar recuperação de venda, a gente utiliza para fazer pós-venda, a gente utiliza para fazer uma série de atividades que são vitais para a nossa empresa, né? E aí a Shelly foi lá, começou a atualizar para a última versão da API da Evolution, e qual foi a resposta? Não funcionava, literalmente não funcionava. Ou seja, foi meio que um dia inteiro não perdido, mas investido numa coisa que não gerou valor algum. Ficar ali dando comandos em servidor para recuperar uma aplicação, aquilo para mim não fazia muito sentido, porque na era das inteligências artificiais, você ser improdutivo a ponto de você estar operando numa ferramenta que você desconhece por completo o modus operandi dela, não parece muito inteligente não. Por quê? Porque eu estou dando comando porque está ali na documentação, mas afinal de contas eu nem sei qual é de fato o problema. Eu estou tentando resolver um problema de um QR Code que eu nem sei se o problema é o QR Code. E aí você vai me dizer que eu vou ter que contratar um especialista para vir aqui analisar a minha infraestrutura simplesmente porque o meu QR Code não parou? Meu QR Code parou, quer dizer? Para mim não faz muito sentido. E aí analisando todo o tempo gasto, todo o tempo investido para consertar uma ferramenta que eu não faço a menor ideia o modus operandi dela, né? Que eu sei que muitas pessoas trabalham com a API da Evolution, mas eu não estou falando das pessoas, eu estou falando do meu negócio. E quando a gente fala de ferramenta, pessoal, as pessoas na internet elas confundem muito, tá? O que elas confundem? Toda vez que alguém fala de alguma ferramenta na internet, as pessoas se sentem machucadas, né? Se sentem ofendidas, como se você estivesse xingando a mãe da pessoa. Meu amigo e minha amiga, eu estou falando como isso afeta o meu negócio. Se eu quiser falar mal da ferramenta do que for, eu estou falando de uma visão do meu negócio, entendeu? Mas não estou dizendo que a API da Evolution não é uma API ruim, tá? Não se trata que é uma API ruim. Se trata do seguinte, eu, Flávio, acho inadmissível eu investir tempo em qualquer atividade que eu desconheço o modus operandi.
O que significa investir tempo para resolver um problema que você desconhece? É como se você fosse, né, um técnico de seja lá do que for, você pega alguma coisa para resolver e simplesmente você passa horas, você projetou que iria resolver isso em 30 minutos. Você gasta horas e não sai do lugar. E você gasta horas e não sai do lugar. Você gasta horas e não sai do lugar. Então isso para mim é burrice, né? Não importa o que é, se é WordPress, se não é WordPress, se é programação, se não é. Não importa. Eu cheguei à conclusão de que investir tempo tentando resolver um problema que eu não conheço seria burrice. E foi por aí que eu decidi criar a minha própria API do WhatsApp, tá? Porque o que eu ganho tendo a minha própria API do WhatsApp, tá? Ah, Flávio, mas a API da Evolution não era sua? Sim, era minha. Eu tinha minha própria API da Evolution. Ela era minha, mas não foi eu que criei. Eu só usava ela. Então você tem quem criou, que é a comunidade, que fez um trabalho excepcional. Você tem quem instala, o mero usuário, né, que instala. E você tem as pessoas que vendem serviços na internet, que vão te vender uma consultoria para você, para arrumar quando der problema e por aí vai. Tá? Como, né, eu não quero ficar na mão também do mercado, tipo, toda hora que der algum problema eu vou ter que contratar consultoria. Então, quantas milhões de horas de consultoria eu vou ter que contratar para toda vez que o trem dá problema? Não faz muito sentido para mim, tá? Então, tendo em vista isso, eu criei a minha própria, na qual eu tenho total controle de tudo que está aqui por trás. Então, se der um pau numa tela, eu vou lá e arrumo. Se a API parar de funcionar, eu vou lá e arrumo. Então, ou seja, não existe mais um terceiro na operação. A operação é o Flávio e o Flávio. Ponto. Então isso me dá mais tranquilidade, porque na hora que der problema, eu não tenho que dar comando em servidor, não tenho que ver infraestrutura, não tenho que ver nada. Eu sei exatamente onde está o problema, porque foi eu que criei ela do zero. E aí as pessoas também me perguntaram, Flávio, quanto tempo você gastou para construir essa API? E como você fez ela? Né? Porque as pessoas pensam que criar uma API do WhatsApp é um bicho de 7 cabeças. E não é. Essa API aqui, por exemplo, foi criada com apenas 3 dias de trabalho. Sim, 3 dias. E não é 3 dias trabalhando o dia inteiro. São 3 dias picados, tá? Eu fui trabalhando pouquinho aqui, pouquinho ali, etc. Tal, e boa. Beleza? Então aqui eu consigo ter tudo. Eu consigo ter as minhas instâncias, que eu posso conectar várias instâncias que eu quiser. Eu consigo randomizar números de WhatsApp. Eu consigo ter aqui os meus envios, que é o envio para grupos do meu WhatsApp conectado, para uma lista de contato que eu crio. Então eu posso criar uma lista de contato aqui e enviar para ela, e por aí vai, tá? Gente, isso aqui é o poder da inteligência artificial, tá? Isso aqui é o poder da inteligência artificial. Então, você dominando a inteligência artificial, você consegue criar o produto que você quiser. Entendeu? Você não precisa, igual, por exemplo, eu criei a minha própria hospedagem de vídeo. Então, ou seja, para eu não ter que pagar mensalidade no Panda. E só nessa manobra eu economizei mensalmente mais de R$600 por mês. Só nessa manobra. Então, ou seja, você dominar isso aqui vai te dar um poder muito grande. Beleza? Então, foi por esse motivo que eu criei a minha própria API do WhatsApp, tá? Aqui ela tem todas as funcionalidades que a gente quer, ela envia mensagem em massa, ela envia mensagem unitária, ela envia mensagem de áudio, ela envia mensagem de texto, ela faz tudo o que a gente precisa. E se amanhã, Flávio, o Facebook mudar lá, a API, etc. Gente, se amanhã mudar, eu ajusto o que precisa ser ajustado, ponto. Não precisa, eu não preciso esperar uma atualização por parte de alguém. Eu não preciso me preocupar em querer atualizar a minha infraestrutura. Não tem mais complexidade toda. Então eu fico mais tranquilo, sei que ela não vai parar de funcionar, não do jeito que eu espero que pare, né? E eu não preciso me preocupar com a atualização, beleza? Então é isso aí, tá? E pra gente finalizar aqui, se você está se perguntando, Flávio, você ensina a criar essa API do WhatsApp? Se eu quero criar minha própria, você ensina isso? Eu deixei um link aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, clica lá, vê se faz sentido para você, tá bom?
tanto se você quiser criar sua API do WhatsApp, ou se você quiser criar outro projeto também, assim como eu tenho criado os meus dezenas de projetos que eu tenho criado aqui para economizar mensalidade, para eu escalar, para eu crescer meu negócio. Dá uma olhadinha no link que está aqui na descrição do vídeo, e é isso aí. Um forte abraço.